Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, na vitória do São Paulo hoje contra o Santo André. São Paulo Futebol Clube nas cabeças. Vamos falar sobre esse jogo, sobre os jogadores de maneira individual nesse friozinho que tem feito aqui em São Paulo. E o São Paulo que, assim, mereceu a vitória, não dá pra saber se mereceu ou não, mas um São Paulo Futebol Clube que no mínimo, é um São Paulo que nós podemos hoje dizer que ganhou e foi resultadista, apesar dos lances do Santo André. Deixa eu deixar um recado com vocês rapidinho aqui, eu quero falar sobre algumas coisas que são bem importantes pro São Paulo. Deixa aquele likeão então, pra dar uma moral no vídeo, mas bate o like lá agora, sem mais demora, por favor. Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E ó, compartilha esse vídeo pra espalhar a palavra por aí, beleza? Então, valeu gente, um recadinho rapidinho. Meus amigos, hoje eu tenho um recado muito importante que é da 1xBet. Esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, uma das maiores casas de aposta do mundo. Parceira, por exemplo, de Barcelona, Liverpool, Chelsea. Será que dá confiança nesse caso aí? Então é o seguinte, eu vou te mostrar o seguinte. Você vai ter os jogos todos os dias e você vai na 1xBet para fazer as suas apostas. E acertando você fatura aquela tão bem-vinda renda extra que é muito top, que é muito show de bola, não é verdade? E aí é o seguinte, se você usar o cupom do Juba que você está vendo aí na tela, você terá 100% de bônus no seu primeiro depósito na 1xBet. Então é muito top. Você vai no primeiro comentário fixado, vai usar o link e o código do Juba ali para se cadastrar, ter 100% de bônus no primeiro depósito e acertando os seus palpites de futebol, você tem todos os jogos. Você ganha sua tão bem-vinda renda extra. É muito top ou não é? É 1xBet. Valeu 1xBet, tamo junto. Meus amigos, então agora o negócio é o seguinte, pensem comigo aí, o São Paulo foi lá pro Santo André, para Santo André jogar e ele não consegue de maneira alguma uma triangulação, o São Paulo não consegue de maneira nenhuma mostrar um futebol coletivo, o São Paulo tem semanas e semanas cheias para trabalhar e o time do São Paulo, enquanto time, não evolui, de jeito nenhum, não evolui em nada. O que o São Paulino fica esperando é que um jogador esteja ali com o pé brilhando, sabe? Um Caleri da vida apareça com aquele gol milagroso que apareceu e hoje foi o gol do Alan Franco. Temos que falar um pouquinho do Alan Franco e eu vou começar aqui agora. O Alan Franco é um zagueiro que foi contratado agora e que, diferente do Ferrarese, ele é zagueiro do São Paulo. É um zagueiro que errou contra o Corinthians, mas ele no 1 contra 1, ele tem demonstrado um futebol inteligente, um desarme bem bacana ali nós pensarmos, mostra que o São Paulo acertou em contratar esse zagueiro e que o zagueiro Arboleda, sendo seu companheiro, o Ferrarese me parece excelente, tá? Talvez até melhor do que o Franco, mas o Ferrarese não é do São Paulo e o Franco é. Então vamos dar moral para o Alan Franco, que merece. Sim, Rafael, um goleiro excelente aparentemente, a bola que vai ele consegue tornar fácil a jogada para ele defender e hoje foi pouquíssimo acionado. O Santo André faltou capricho ali para poder fazer gols no São Paulo, tiveram 3, 4 chances assim boas de fazer gols, chutes e inclusive um lance ali bem duvidoso que poderia ter sido pênalti, acho que até não foi pênalti, mas o São Paulo ele teve alguns sustos ali que o Rafael ele sempre está muito presente, muito bem posicionado, é legal pra caramba. O outro zagueiro foi Beraldo, também foi um zagueiro seguro na medida do possível, acho que o Beraldo tem um futuro muito bom, é um zagueiro legal de nós pensarmos nele. E o Wellington caiu demais de produção, o Orejuela, que é um dos piores jogadores do São Paulo hoje, não vou ficar aqui também reclamando do Arboleda que eu não quero fazer esse papel, é o quarto lateral direito do elenco de São Paulo, Igor Vinícius à frente com Rafinha, Moreira depois em quarto o Orejuela. Então ficarmos aqui hoje, mas o Orejuela, falta o lateral, poxa o Orejuela tal. Não acho que esse seja o teor, não acho que esse seja o tom para nós discutirmos São Paulo Futebol Clube. O Orejuela é um dos pequenos problemas que o São Paulo tem hoje para resolver e resolve com a volta do Igor Vinícius, é por aí. E o Wellington, esse sim é preocupante porque caiu muito de produção. O Caio Paulista acabou de chegar, nem de lateral jogou ainda, jogou de lateral direito, hoje foi ponta direita e não demonstrou nada de futebol, é compreensível. Não estamos aqui, o Caio Paulista é lixão, não. Mas não demonstrou nada ainda, isso também é um fato. O Gabriel Neves retorna para esse time de São Paulo
E retornou legal. Teve um lance ali muito confuso que poderia ter sido o gol do Santo André, que ele bate roupa ali com o Alan Franco, que foi o herói da partida, fez o gol do São Paulo, e depois disso ele fez uma partida bem modesta, como todo o time do São Paulo. Difícil analisar Beraldo, difícil analisar o próprio Alan Franco antes do gol, difícil fazer análise do Pedrinho, tá? Todo mundo foi difícil de fazer análise. E não foi diferente para Gabriel Neves, que vai pagar o pato hoje. Hoje quem vai ser queimado nesse time de São Paulo é o Pedrinho, é o Gabriel Neves. Nós sabemos quem serão os culpados do técnico do São Paulo pra falar, tá vendo, esse cara aqui não serve tão bem assim não, esse cara aqui não dá certo, esse cara aqui coisa e tal. Então vamos tomar cuidado para fazer a análise de Gabriel Neves agora, porque ninguém do São Paulo jogou bem. O São Paulo não jogou absolutamente nada, nem Gabriel Neves. É só isso, mais nada. É só isso e mais nada. O Luciano, ele tá a cada dia que passa demonstrando que não pode ser meia, né? Ele na meia é um cara totalmente inofensivo, inoperante, infrutífero, um jogadorzinho nota 4. Quando ele vai pra frente, ele pega bolas ali e ele ou faz o gol, ou ele é extremamente perigoso, como ele foi no gol que na minha ótica ele perdeu, chutando aquela bola de perna direita e o goleiro conseguindo fazer uma defesa clamorosa e esplêndida que sai o escanteio resultando no gol do Alan Franco. Então o Luciano, ele tá assim, muito mal posicionado, e isso nós temos que colocar na conta do nosso técnico Rogério Ceni. Quando nós pensamos no Rodrigo Nestor, gente, é uma insistência absurda. Não dá pra considerar que a insistência em Rodrigo Nestor é uma coisa natural, cara. Não dá. O Nestor não é o pior jogador do mundo, não é o Lucão, não é o Sidão, não é o pior do mundo. Mas o Rogério Ceni está colocando o Nestor para o mesmíssimo caminho que tivemos com o Igor Gomes. Vai ser o jogador culpado, por quê? Porque é meia, é um jogador que ali precisa ser melhor de futebol, e o Rogério Ceni aparentemente pouco se importa com isso. Ele vai colocar o Nestor e não interessa. O Nestor hoje errou mais do que o Gabriel Neves. E hoje quem vai sair de maneira totalmente ignorada pelo técnico é o Nestor. Não importa o quanto jogou mal. Não vai nem considerar que jogou mal. O Gabriel Neves é aquele olhar ligado. Que eu tô olhando aqui, ó. Gabriel Neves, quando erra, a gente bota a mão na cabeça e fala: acabou a carreira no São Paulo. Qualquer lance que erra, acabou a carreira no São Paulo. O Eagson Mendes errou também. Perdeu a bola dominada, deu contra-ataque para o Santo André. Mas isso ninguém vai falar lá na comissão técnica. O Gabriel Neves vai ser enfatizado o quanto não jogou nada. Se não for na coletiva, ainda que existam elogios na coletiva, nós sabemos que o buraco é mais embaixo e que não é por aí. Pedrinho e o Caio Paulista jogou horroroso dos dois. O Erisson jogou horroroso dos três. É legal de nós pensarmos que o David também entrou muito mal. O Rato jogou um pouquinho melhor quando entrou, porque esse parece ter mais qualidade mesmo. Tirando isso, falta esquema tático. Por quê? Porque não chega uma bola no Caleri, não chega uma bola no Erisson. Erisson tendo que vir recuperar a bola lá atrás, carregar a bola pra frente, não é a dele. E o São Paulo carece de esquema tático. Ele carece não somente de esquema tático, como ele carece também de um senso coletivo muito melhor. Nós dependemos do individual, como aconteceu hoje com o gol do Alan Franco. Vamos falar um pouquinho sobre o técnico agora. O técnico, ele demonstrou, e inúmeras vezes assim, ele demonstra sempre que ele tem sim os seus jogadores queridinhos. Nós vamos analisar isso com o Pedrinho errando hoje, que não é queridinho dele talvez, e com o David errando também hoje, que esse sim é queridinho dele. O Pedrinho vai ter isso colocado nas costas dele, um jogo ruim, um jogo que ele não foi bem, que ele realmente não merece ser titular do São Paulo, só que o David não vai ter essa carga nas costas. O David vai poder jogar de maneira tranquila. O Galopo, ele tem a carga de ter entrado hoje e não ter decidido o jogo, carga essa que o Nestor não tem. Então isso é uma tremenda de uma injustiça. Isso é uma tremenda de uma sacanagem que fazem com alguns jogadores do São Paulo. E isso não começou hoje, meus amigos. Isso começou com o Benítez, isso começou com o Rigoni, isso começou até mesmo com o Marquinhos, que não conseguia ter espaço nesse time do São Paulo. Depois foi vindo, e aí teve Nicão, Patrick, André Anderson. Nós temos uma lista infinita de jogadores que pagaram o pato muito grandiosamente porque os jogadores queridinhos do técnico do São Paulo não performavam.
Miranda é um baita de um exemplo disso. Miranda pagou o pato, quando o Léo não pagou o pato nenhum, saiu como herói do time de São Paulo. O Miranda errou muito menos do que o Léo. Miranda jogou muito melhor do que o Léo. Sempre que pôde, jogou muito melhor do que o Léo. Mas no São Paulo não funciona dessa maneira. No São Paulo você tem 2 pesos e 2 medidas para fazer o balanço geral das coisas. Portanto, o São Paulo hoje ele enfrenta sim, uma falta de futebol enorme. O São Paulo enfrenta sim um momento onde logo o vestiário estará perdido novamente. E eu digo tranquilamente que é novamente, porque o São Paulo tem que demitir, vender, negociar, mandar embora mais ou menos 10 jogadores todo ano que Rogério Ceni acaba como técnico do São Paulo. Então a coisa está degringolando. Nós vemos um Santo André pela frente, saímos com uma vitória, temos que comemorar, mas o Santo André parecia hoje o Liverpool na vida do São Paulo em 2005. O Santo André jogou melhor em alguns momentos. O Santo André teve chances claras de gol. O São Paulo teve pouquíssimas. O Santo André teve chances claras de gol. Desculpa. O São Paulo acaba saindo com a vitória, mas sem convencer ninguém, sem demonstrar nada de segurança, de tranquilidade, e que o torcedor são paulino pode, de uma vez por todas, ficar tranquilo com o time de São Paulo. Nós temos um time que foi, 5 jogadores rodaram, né? Eu lembro que jogou o Beraldo, o Orejuela e o Wellington não vou considerar que rodaram, mas jogou o Gabriel Neves, jogou e os 3 atacantes. Então são 5 jogadores. Gabriel Neves, Beraldo e 5 atacantes. 3 atacantes são 5 jogadores. 5 reservas jogaram contra o Santo André. Mas é muita falta de futebol para considerar que apenas 5 desfalques não estavam lá e que a base do São Paulo estava mais ou menos mantida. Pedrinho, que é muito parecido com o David enquanto posição. Caio Paulista, que é muito positivo, muito parecido com o Wellington Rato em posição. O Erisson, que é muito parecido com o Caleri em termos de posicionamento. Então o Luciano estava lá, Nestor estava lá, o time do São Paulo estava lá. As laterais que vem jogando, zagueiros normais ali que vem jogando também, Beraldo uma exceção, mas tudo bem. Então o São Paulo não tinha desculpa para pegar hoje o Santo André e fazer um papelão ridículo desse. É uma vitória que não convence absolutamente ninguém, nem o mais fanático dos torcedores. Teve um camarada que perguntou antes aí, é obrigação ganhar do Santo André? Óbvio que é obrigação e não é de 1-0 só não. O Santo André não é ninguém na fila do pão pro São Paulo Futebol Clube aceitar que perder, empatar ou jogar o jogo que jogou é normal. Não é normal. São Paulo tem que ligar o sinal de alerta. O São Paulo empatou com o Palmeiras fora, perdeu pro Corinthians em casa, não ganhou do Ituano com 50 mil pagantes em casa, ganhou do Santo André hoje, todo mundo viu como, e ganhou da Ferroviária de uma maneira esquisita, fez um bom jogo com a Portuguesa. Tirando isso aí, o São Paulo está com uma situação que no Paulista funciona. Para Paulista funciona. Na hora da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileiro, esse futebolzinho que está jogando não resolve. Mas nós temos pontos positivos também, que vou falar rapidinho, é que o São Paulo hoje não tem laterais na zaga, joga com 2 zagueiros, joga com volante fechando o meio de campo, a casinha está mais bem fechada, tem 2 pontas abertos com o centroavante enfiado, esses 2 pontas abertos têm sido uma coisa recorrente, inclusive quando reservas entram, ou seja, nós temos um esboço do que é o São Paulo, nós conseguimos enxergar o que é um São Paulo, conseguimos até arriscar que sabemos a escalação titular do São Paulo, portanto, é um avanço em relação ao ano passado, mas para ser um time do São Paulo, o tricampeão do mundo que nós esperamos, tá faltando e muito. Falta muito ou não falta? Quero ouvir a sua opinião, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord.